Pensa assim, ó. Hoje a gente sabe com muita clareza que nós... Essa frase eu repito várias vezes em vários lugares. Que nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. Então, por exemplo, um exemplo simples. Eu pedi um café pra você. Você me deu o café. Você ter me dado... O meu comportamento de pedir o café gerou uma consequência que é você me dar o café. Você me dar o café reforçou o meu comportamento de pedir o café. Então, da próxima vez que eu quiser um café, vou pedir de novo. Agora, se eu pedir o café pra você e você continuar falando com o Twin e não me responder, e eu pedir de novo, ou seja, eu emitir um comportamento e não tiver consequência dele, a tendência é que esse comportamento entre em extinção. Então você para de pedir Skinner o café. Box, né? Skinner, exato. Caixa de Skinner. É um pesquisador, um psicólogo que fez uma corrente de intervenção terapêutica. Na verdade, é uma corrente filosófica que se transformou em uma intervenção terapêutica. A corrente filosófica se chama behaviorismo. E dela saiu uma série de tipos de terapia comportamental, analítico-comportamental, etc. Chama a teoria comportamentalista, né? Do behaviorismo. Basicamente, assim, o Skinner fala que o que molda você é o seu ambiente em volta. O ambiente controla o seu comportamento. Então, por exemplo, eu realizei um comportamento aqui de pedir o café para você, e a consequência desse comportamento vai ou aumentar a probabilidade dele existir de novo, ou extinguir ele. No caso, você me deu o café, você reforçou a minha... Por isso que, sei lá, quando um filho, por exemplo, está em casa e faz birra. Ah, você botou brócolis no prato, não quero comer. Aí a mãe tira o brócolis. Cara, tirar o brócolis, você reforçou a birra dele. A próxima vez ele vai fazer birra de novo. Cara, mas eu vi uma vez um vídeo no YouTube, O Skinner era muito louco, cara. Ele falava que você consegue moldar uma sociedade inteira. Assim, se você quiser. É o que vocês estão tentando fazer. Mas eu vi um vídeo uma vez, cara, que o cara falava, tipo assim, ó, se tu chegar com uma pessoa e pedir pra ela amarrar teu cadarço, nenhum, tá ligado? Tipo, sei lá, é meio bizarro tu pedir pra amarrar o cadarço. Alguma outra talvez amarre. Mas se tu perguntava pra ela, cara, que horas são? E o cara respondia, são 8 e pouco. Cara, tu consegue amarrar meu cadarço? Se a primeira resposta da pessoa já te dava o horário, a segunda coisa ela tava mais propícia a fazer, tá ligado? Eu não sei exatamente se isso aconteceria, cara. Mas essa parada do seu comportamento ser moldado pela consequência dele é uma parada muito interessante, velho. Mas muito interessante. Eu tenho estudado cada vez mais. Então, e isso em pequenas coisas, tá? Pequenas coisas. Então, cada comportamento seu hoje tem uma função. Por exemplo, você pedir desculpa pra sua namorada no início do namoro, tipo, pô, desculpa, foi mal, desculpa. Você pode estar pedindo desculpa, o comportamento de pedir desculpa por um objetivo de você realmente magoou ou tá mal e quer aquele perdão. Depois de 5 anos namorando, às vezes você já pede desculpa pra não ter encheção de saco. Você não quer mais o perdão, você só quer encerrar o assunto. Ou seja, o mesmo comportamento de pedir desculpa teve 2 funções distintas em momentos distintos. Isso é muito interessante entender, que o estresse, todo comportamento tem uma função, é isso que um terapeuta analisa, qual que é a função daquele comportamento, em que ambiente aquele comportamento está sendo emitido, e se aquilo está sendo funcional ou não. Enfim, por que eu falei tudo isso? Porque, cara, levando em consideração que o seu comportamento é reforçado pela consequência dele, daria para quase afirmar que se você executar determinados comportamentos específicos por um tempo minimamente suficiente, meio que você começa a ter uma vida mais funcional. Ou seja, se você regular o seu sono, se você se alimentar relativamente bem, se você praticar exercício físico de forma regular, se você fazer terapia para tentar trabalhar as coisas que você tem na sua cabeça, que embora muita gente fale que não precisa, cara, é bom pra caralho fazer terapia, é muito bom você ter um espaço onde você reorganiza, você sai revitalizado, né, cara, você sai novo, assim, é muito bom. Se você emitir esses comportamentos por um tempo específico, cara, levando em consideração a premissa de que você é moldado pela consequência do que você faz, vocês entendem o que eu quero dizer? Se você é moldado pela consequência do seu comportamento, se você fizer comportamentos adaptativos por um tempo específico, a probabilidade de dar certo é gigantesca. Entende o que eu quero dizer? Tem a ver com aquele negócio de recompensar o processo que tu fala, assim? Tem também, mas a questão é assim, cara, pensa assim, ó, digamos que eu vou falar pro Twin agora, você gosta de montanhismo? Nem sei o que. Então, exato, cara. Como é que o Twin vai gostar de montanhismo se ele nunca viu um montanhista, se ele nunca assistiu um vídeo de montanhismo, se ele nunca olhou quais são os jeitos de montanhismo, as cordas que tem que usar, os tipos de apetrecho, aonde que é legal fazer, depoimentos de quem fez montanhismo. Tipo, ele nunca teve acesso. Quando você não tem acesso a um determinado tipo de conteúdo, é quase como se tivesse uma janela fechada na sua frente, na sua vida. Você nem sabe o que tem no outro lado. Cara, mas então, tipo, esse argumento tu levantou ele, né, com o sentido de tu se sentir mais motivado, né? Tu ter um conhecimento sobre a área e eu concordava 100% contigo sobre isso. Tipo,
tu estuda musculação, tu vai ter mais vontade de praticar musculação porque tu entende os benefícios, tu entende os malefícios se não for. Só que tem um monte de gente que entende da parada e não faz, velho. Tipo, personal gordo, o cara que é anestesista e se entope de parada pra ficar loucão. Mas aí é uma questão além, cara. É uma questão de... Aí sim, é que assim, pensa assim. Você ter o conhecimento é um passo inicial pra você saber que aquele mundo existe. Por exemplo, eu atendi um paciente esses dias que a filha dela perdeu um olho. E, cara, ela entrou num mundo que ela nem sabia que existia de prótese ocular. Você sabe prótese ocular? Ninguém... Mas, cara, existe um mundo de prótese ocular. Existem pessoas que fazem, existe os pica no Brasil, existe o cara que desenha o realista, o cara que desenha o cristalizado, o cara que desenha o mais básico, e aí quando a pessoa cresce, se a criança você tem que ir atualizando o tamanho. Cara, é um mundo que ninguém aqui sabe que existe, porque vocês nunca tiveram contato com isso. Aí como é que você vai gostar de musculação e tal, se você não... Como é que você vai se sentir minimamente interessado com prótese ocular se você não conhece aquele lugar, se você não sabe daquele nicho? Então esse é o primeiro ponto, você entender os benefícios daqueles comportamentos aumenta a propensão em você ir lá fazer aqueles comportamentos. Esse é o primeiro. Aí você me pergunta, pô, Wesley, mas e o nutricionista obeso e o educador físico, o profissional da educação física obeso e tal? Bom, aí entra o segundo ponto, que é o que? A pessoa está minimamente regulada as coisas dela? A pessoa está minimamente organizada do ponto de vista de saúde mental, ela está tendo um manejo de estresse. Eu já falei várias vezes aqui, cara, a gente não controla o nosso comportamento. Seu comportamento é modulado. Então se você, por exemplo, pega uma pessoa viciada em heroína e fala para ela, para de usar heroína, ela vai falar, não consigo. Por quê? Porque não é ela que decide. O cérebro dela está direcionando ela para heroína. Aí o que você tem que fazer nesse caso? Mudar o ambiente. Muda os estímulos que está acontecendo. Então você tira o grupo de pessoas que ela está usando heroína junto. E se for muito agressivo, você tem que internar. É uma mudança de ambiente radical. Você joga ela num lugar onde ela não tem escolha de sair dali de fato, porque ela tem que ficar ali em abstinência, até pelo menos reestabilizar alguma coisa no cérebro dela. Pacientes, por exemplo,